Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Deus, porque temos a Tua palavra à nossa disposição para estudarmos, para ouvirmos, para entendermos a Sua vontade para as nossas vidas. E fazemos isso agora pela manhã, Deus, como igreja, buscando entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Por favor, Senhor, fale conosco através do Espírito Santo, me usa como um instrumento em Tuas mãos, e que a Tua palavra fale muito mais alto do que as minhas palavras. E que haja, Deus, um pensar e um repensar a respeito desse tema tão importante para os dias atuais que vivemos. Nós oramos assim e colocamos essa manhã nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando a respeito de justiça bíblica versus justiça social, certo? E já foi visto vários assuntos, inclusive a diferença entre estes dois termos, e o entendimento a respeito de como devemos desenvolver uma cosmovisão bíblica a respeito de uma justiça bíblica, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da justiça ensinada, é a nossa terceira aula, tá bom? Legal. Imagina o seguinte, se eu desse para você agora, certo? Uma notinha de R$200, tá? Você já viu essa nota aí? Então, eu nunca vi. Eu achei na internet, achei tão bonita. Eu achei uma nota lindona, né? 200 conto, certo? Existe, gente. Acredite se quiser, não é montagem, tá? Ai, ai, que legal. Então imagine o seguinte, se eu desse para você uma nota de R$200 agora na sua mão, o que você faria? Fala aí para eu ouvir. Ah, legal. Foi um prazer. Tá bom? Mas aí o que você faz com esses R$200 hoje? Vou ver se é verdadeira, isso é importante, né? Deixa eu ver, né? Coloca contra a luz, vê se tem a fitinha, Banco do Brasil, tudo, né? Legal. Oi? Faz o teste de dar os R$200? Não, é só um teste imaginativo, porque eu quero ver a sua criatividade, entendeu? R$200, tá aí, ó, na mão de cada um de vocês, e imagine aí, ela é verdadeira, tá? De nada, é um prazer dar para vocês. O que você faria com R$200? Pagaria as contas? Hã? Comprar uma Bíblia, legal, para o adolescente, porque está caro. Aham. Que mais? 1 quilo de carne. Dependendo da carne, acho que não ia dar 1 quilo, hein? Certo? Acho que eu devia ter feito diferente. Se eu te desse 1 quilo de carne, o que você faria, né? Certo? Que mais? Ideias aí, gente. Quero ouvir vocês. Bíblia, quilo de carne, que mais? Hã? Nossa, gente. Vocês iam guardar? Não. Ah, ia comprar mercadoria para revender, muito bem. Legal. Agora, ó, vamos lá. Como eu vi que vocês estão muito acanhados com R$200 e não sabem o que fazer, eu vou aumentar essa quantia, tá bom? E eu vou te dar agora $2.000. Ah, agora mudou a conversa, hein, gente? E o dólar já tá valendo mais do que o euro, hein? Dá para fazer mais coisa, não dá não? O que vocês fariam? Vamos lá, com $2.000. Já dá uma churrascada. Visitava a filha no Canadá. Ó, investiria, claro, com certeza, certo? Com o Teacher Williams, né? Visitava a irmã na Irlanda. Que mais, gente? Sonhando para ver se é verdade. Ó, dá até para se abanar, hein? Dá até calor, não dá? Muito bem. Olha que interessante, gente. Quando a gente tem dinheiro na mão, que é uma coisa rara, certo?
Você vê que R$ 200 é uma coisa que a gente só viu aqui projetado, né? Tem gente que nunca viu a lote de... Eu nunca vi a lote de R$ 200, mas eu acho que ela é muito bonita. A gente tem várias ideias do que fazer, certo? Mas, poucas vezes, a gente olha para os recursos que Deus nos dá e consegue enxergar de uma forma natural e automática o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas. Jesus sempre teve um olhar para as pessoas de compaixão. E isso acontecia porque a visão do Senhor Jesus era uma visão centrada não aqui, era uma visão centrada no reino. Então, quando Jesus esteve em contato com as pessoas, desenvolvendo o seu ministério, o olhar e o pensamento dele não era o que eu vou fazer de bom aqui aonde eu estou, mas o que eu posso fazer para impactar a vida das outras pessoas. Esse era o olhar dele. Quando você olha, e nós estudamos a respeito do Senhor Jesus, a gente consegue enxergar com muita clareza a forma com que ele se relacionava com as pessoas. Os milagres que Jesus fazia, as advertências, a forma dele de se relacionar com as pessoas, o cuidado. Pensa, vamos lembrar, lembra quando a multidão estava em volta dele, e aí Jesus olha para aquela multidão, e a palavra diz que ele teve compaixão. Porque ao olhar para as pessoas, o pensamento de Jesus é: estes homens precisam se arrepender dos seus pecados. Eles precisam ter a vida deles transformada. A nossa cabeça, muitas vezes, fica aprisionada naquilo que nós queremos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A nossa cabeça, a gente passa muitas vezes os nossos dias pensando, processando o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois, montando planos de como ter uma vida boa, agradável, calma e tranquila. E mesmo sabendo a respeito de que somos como estrangeiros e peregrinos nessa terra, nós vivemos como se fôssemos 100% cidadãos da terra e não cidadãos dos céus. A nossa cabeça está focada no aqui e no agora. Ela está focada o tempo inteiro no presente, sempre imaginando o que eu posso fazer para ter mais e melhor. Mas poucas vezes conseguimos ter uma perspectiva a respeito daquilo que é eterno. E quando você muda o ponto de vista, quando você tira o foco do você e coloca o foco no outro, você muda a tua visão, o teu pensamento e as suas ações também são modificadas. É tudo uma grande questão de perspectiva. Jesus tinha um olhar de compaixão para as pessoas, para a multidão, mas ele também tinha um entendimento, porque eu estou falando a respeito do ministério dele aqui na terra, mas ele tem, na verdade, um olhar e um entendimento das consequências que o pecado traz na vida do homem. E quando a gente fala a respeito de consequências e de pecado, a gente precisa ter uma perspectiva, uma visão teológica a respeito do pecado. Então, existem 3 grandes aspectos que a gente precisa entender sobre o pecado antes de falar a respeito dessas consequências. O primeiro aspecto é o aspecto herdado, ou seja, nós herdamos
de Adão o pecado. E quando eu falo de pecado herdado, eu estou dizendo que é o pecado passado de um homem para o outro, desde Adão, chegando até nós. Esse pecado herdado, ele vem de geração em geração, até chegar em mim e chegar em você. E qual a consequência disso? É a morte espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios 2:3. Olha só o que diz o texto. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, grifa essa palavra aí na tua Bíblia, natureza, filhos da ira, como também os demais. Por natureza, nós éramos filhos da ira por conta do pecado herdado. E a consequência disso é a morte espiritual. Então, todos nós herdamos a morte espiritual de Adão. Então, essa é a primeira consequência do pecado. A segunda consequência do pecado está relacionado com o pecado imputado, que está lá em Romanos 5:12. O pecado imputado, ele sai de Adão e ele vem direto a mim. Então, o pecado está imputado a mim, não agora apenas porque eu recebi de herança, mas porque ele veio de Adão diretamente para mim. Por isso que ele é imputado. Ele é colocado sobre mim, ele é colocado sobre a minha vida, o pecado cometido por Adão. Diferente do pecado herdado, que vem de geração em geração, esse ele vai de Adão direto para mim. Abra sua Bíblia em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos nós pecamos, porque a morte entrou pelo pecado de Adão e ela foi imputada a mim por conta do pecado dele. E qual é a consequência do pecado imputado? É a morte física. E o terceiro aspecto do pecado é o pecado pessoal. Agora vai para Romanos 3:23. Então, se os dois primeiros estão relacionados com Adão, este agora está relacionado comigo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe transmissibilidade do pecado de Adão para mim, nesse caso, relacionado ao meu pecado pessoal? Não. Aqui sou eu que peco. Então, os dois primeiros estão relacionados com aquilo que Adão fez. O terceiro aspecto do pecado está relacionado com aquilo que eu faço. Então, eu peco, eu sou pecador. E qual é a consequência deste pecado, do pecado pessoal? É a perda de comunhão. E por que existe a perda de comunhão? Porque o nosso Deus, absolutamente justo e santo, ele não convive com o pecado. Então, quando eu peco, eu me distancio de Deus. Eu não consigo manter um relacionamento com Deus, porque Deus não convive com o pecado. Quando Jesus estava lá na cruz e ele disse, Deus meu, por que me desamparaste?
naquela hora, naquele momento que ele fala aquilo, todo o pecado da humanidade recai sobre ele. Então Deus, por conta da sua natureza, ele tem que deixar Jesus literalmente sozinho. Naquela hora, naquele momento, ali Jesus sente o peso de todos os nossos pecados. Porque ali ele quebra o pecado, ele quebra a comunhão, o relacionamento que nós temos com Deus. Então, o pecado, ele tem esses três grandes aspectos. Ele é herdado, ele é imputado e ele é pessoal. E quais são as consequências disso? A morte espiritual, a morte física e a perda da comunhão. Mas tem solução para isso? O que vocês acham? Tem ou não tem? Exatamente, né? Senão, o que nós estamos fazendo aqui, certo? Então tem, com certeza tem. E qual é o remédio para isso? É a redenção e recebimento do Espírito Santo. Então, se em Adão o pecado ele é imputado a mim, em Cristo eu recebo a imputação da justiça. Então, em Cristo eu recebo o perdão do pecado de forma individual, sai de Cristo direto para mim. E o remédio para o pecado pessoal é o perdão, certo? 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, exatamente, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa injustiça está relacionada com o que, gente? Com o pecado. Simples assim, certo? Muito bem. Mas se o pecado ele traz, então, todas essas consequências, então por que a gente tem que praticar uma justiça generosa? Vamos pensar um pouquinho sobre consequências do pecado para as nossas vidas. Tá bom? Vamos fazer um exercício aí rápido. Então, em duplas ou em trios, eu gostaria que você rapidamente discutisse e listasse pelo menos umas 2 ou 3 consequências do pecado para a nossa vida. Pode ser minha vida, pode ser a nossa vida de quem está compartilhando ali, ou pode ser a nossa vida como sociedade em geral. Então, em duplas, discutam isso e me tragam pelo menos uns 2 versículos. Façamos isso rapidamente. E conforme você for terminando, levanta a mão assim, só levanta a mão para eu saber quem já terminou. Então, além das principais consequências, quais seriam algumas outras consequências do pecado para a nossa vida? Individual e como sociedade. E você que está aí na internet hoje assistindo essa aula, porque não é agora, ela está gravada, mas você está assistindo aí. Eu quero que você faça esse exercício aí na sua casa. Vai pensando aí, vai listando algumas coisas e vai procurando isso na Bíblia também. Vamos confrontar depois para ver se está batendo aí. Tá? Um abraço para todo mundo que vai nos assistir online depois.
Cadê as mãos levantadas para eu ver que já terminou? Isso, um já foi. Quem mais? Tem um monte. Ah, 2 já foi. A Raquel fez ela com ela mesma. Ela fez um grupo de 2. Foi a Raquel e ela. Muito bem. Terminaram aí, gente? Sim ou não? Sim, mais um. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Que hora bate o sinal mesmo? 20 para as 11. Ou 10h40. Ou 10h40. 10h40. Não, é que 20 para as 11 você complicou minha vida, porque eu tenho que fazer a conta. 10h40 é só olhar. Aí volta 10h50. Ou 10 para as 11. Ah, tá. Ou 30 minutos para o meio-dia. É que eu estou fazendo exercício, entendeu? É para ir treinar inglês. Não, inglês fica mais complicado. Aí você complica a minha vida. Muito bem. Ok, terminaram. Então vamos lá. Rapidinho, à vontade. Quais são algumas consequências? Levanta a mão e fala aí. Não precisa ler o texto bíblico, tá bom? Só levanta a mão e fala. Eu tenho 2 auxiliares aqui que vão até você. Morte, tá bom. Qual o texto? Romanos 6:23, tá bom. Mas essa está relacionada com o quadro de consequência lá. Vamos falar de outras consequências normais. Fala aí, fala aí. Gálatas 5, 20, 21. Tá. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais... Excelente, muito bom. Gostei. Ó, já foi uma lista aí, já matou metade do que queria falar lá atrás. Pode falar. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Legal, uma doença, né? Tá bom, aqui. Era o mesmo texto? Como, cara? Você colou? Não vale. Tá bom. Encurvamento, prostração, problema de coluna. Nossa, ó, agora foi profundo aí, hein? Você viu? Tá vendo? É isso aí. Mas tem solução para isso, não tem, Ana? Tem. Fisioterapia, certo? Antes tem que confessar o Tá pecado, vendo? depois É vai pra assim, ó, fisioterapia. vai fazendo fisioterapia e já vai lendo a palavra também, entendeu? Vai desentortando os dois, porque havia um homenzinho torto que morava na casa torta. Isso é música de Isso. fisioterapeuta, não é? Fisioterapeuta. Foi um físio que fez essa musiquinha. O texto é o Salmo 38, o 5 fala, as minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. E o 6, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Tá vendo, estou gente? ardendo em febre e por aí vai. Olha aí, ó, tá vendo, ó? Tem também a consequência da destruição. Provérbios 29:1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão Vixe. será destruído sem aviso e irremediavelmente. Irremediável. Então não tem nem Parece que não tem remédio aí, né? Exato. Nossa, gente, que horror, né? Que coisa feia, certo? Só um fisioterapeuta para achar um texto desse na Bíblia, certo? Né? Pode fazer. Pera, deixa o microfone chegar aí para adendar. Realmente, muitas doenças são consequências de pecado, Sim, mas nem todas. perfeito, Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. perfeito. Né? Desculpe defender a capelania aqui, mas muita gente vai lá e põe mais peso no doente, que ele está em pecado e você não sabe. Isso Sim, pode ser. Exatamente. Pode Mas ter eu não- nascido com problema genético, certo? Cego de nascença, quem pecou? Ninguém, é que se manifeste a Isso. glória de Deus. Exatamente. Agora eu vou aproveitar. Mas as doenças hereditárias são consequências do pecado. Sem dúvida.
certo? Outra coisa sobre isso é egoísmo, né? A gente não tem amor ao próximo, a gente tem amor a gente mesmo. Ah, sim, isso é uma verdade absoluta. Então, Perfeito. Perceberam, gente? Ao texto. Está em 1 Coríntios 3. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, as consequências disso direto no corpo, certo? Muito bem, gente. Eu também fiz uma listinha aí, tá bom? Deixa eu ver se algum bateu. Ó, Mateus 18:11 fala a respeito do nosso destino. A consequência do nosso pecado é a separação eterna de Deus. Certo? João 8:44 está relacionado à nossa vontade, porque nós queremos aquilo que é contrário àquilo que Deus quer. João 5,14 fala a respeito do nosso corpo e das consequências direto no nosso corpo. E Lucas 20, 46, 47 fala a respeito do pecado que nos separa da comunhão e do relacionamento com as outras pessoas. Percebe, gente, a quantidade de problemas que estão envolvidos com o pecado e as consequências que tudo isso traz para dentro da nossa vida, para dentro da nossa relação como pessoas e como sociedade. Os problemas que nós vivemos como sociedade são problemas causados pelo pecado. E aí, a nossa visão a respeito das injustiças sociais devem ser filtradas por uma visão da justiça bíblica. Então, aí é a hora que eu coloco. Eu estava esperando a oportunidade para mostrar para vocês meu óculos novo, gente. Certo? Esse óculos aqui é multifocal. Olha que chique, certo? Isso! Gente, eu estou sofrendo pra caramba com esse óculos aqui, certo? Porque eu coloco ele assim, e para eu poder enxergar vocês bem, eu tenho que ficar assim, certo? Mas para ler, eu preciso olhar mais para baixo assim, entendeu? Só que quando eu estou vendo agora, está tudo embaçado, então eu faço assim e tudo fica maravilhoso, certo? Eu estou sofrendo. Exatamente, mas já me deu dor de cabeça, já me deu um montão de coisa. Certo? Mas se eu ficar aqui com óculos, eu tenho que afastar da beiradinha aqui só por garantia. É isso aí, vai fazer o quê, né? Bem-vindo, né? Muito bem. Então, a gente precisa enxergar o mundo, enxergar as pessoas, não pelo pecado delas, mas a gente precisa enxergar o que acontece à nossa volta pelas lentes da palavra de Deus. E aí, gente, é como pôr o óculos. A minha visão muda. Percebe? A minha visão muda completamente. A minha forma de interagir, a minha forma de pensar, a minha forma de reagir, a minha forma de me movimentar em direção às pessoas, quando eu olho com as lentes da palavra de Deus, ela muda completamente. Então, quando eu vejo pessoas discutindo, quando eu vejo pessoas brigando, quando eu vejo pessoas fazendo mal para outras pessoas, quando eu olho com a lente da palavra de Deus, tudo muda. Por quê? Porque eu entendo o que está por trás daquelas ações, que estão relacionadas diretamente com o pecado. E aí, eu começo a entender que se o pecado traz todas essas consequências, por que então que eu tenho que praticar uma justiça generosa com pessoas que vivem na prática do pecado?
aí eu volto para Jesus. E aí eu vou entender como que Jesus agia. Porque ele é a minha referência. A minha referência é maior. O que Paulo diz? Sede meus imitadores, assim como eu sou. Pronto. Paulo já deu qual é o caminho. O caminho é como eu devo agir. Como eu devo reagir diante das injustiças que existem. Eu tenho que olhar do ponto de vista bíblico, olhando para aquilo que Jesus fez. Então nós vamos ver três grandes grupos que Jesus se relacionou e como ele agiu com eles. Primeiro, os vulneráveis. Abre a sua Bíblia em Mateus 11, 4 a 5. E Giovanni, já que você está com a Bíblia na mão, e também está com o microfone na mão, leia para nós, por favor, assim que você achar. Sim. Mateus 11, 4 a 5. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. A quem está sendo pregados as boas novas? Aos pobres. Aos pobres. Ah, mas Jesus só pregou para eles? Não, nós vamos ver que Jesus falou com todos. Mas ele tinha um olhar especial para os vulneráveis. A forma dele enxergar aquela vulnerabilidade causada por uma doença, por um problema ou por um pecado, ela era especial. E ele enxergava isso de uma forma especial. Não era negligenciado isso, tá? Então, olha só, Mateus 9:13, Jesus viveu e comeu com os marginalizados. Em Lucas 7, de 11 a 16, ele ressuscitou o filho da viúva pobre. Em Lucas 7:36, ele traz o respeito pela mulher imoral que era excluída da sociedade. Ele olhava para a vulnerabilidade das pessoas, mas não pela vulnerabilidade, mas pelo pecado. E pelas consequências que aquilo havia trazido para a vida dessa pessoa. Lembra quando os caras descem o aleijado pelo telhado? Certo? Desce. Uma vez a gente fez uma brincadeira lá no Palavra da Vida, tinha uma gincana de dia da igreja, a Zela era líder, nunca esqueci, tá, Zela? Porque ela prometeu que se a gente ganhasse, a gente ia ganhar sorvete. A gente era adolescente. Não é isso? E nós ganhamos. Ficamos em segundo lugar. Mas aí foi tão emocionante aquela vitória que ela deu sorvete para nós. Nunca esqueci daquele dia, tá, Zela? Tá? Guardei para o meu coração. Porque foi demais mesmo, foi muito legal. E aí tinha uma brincadeira que a gente tinha que descer um dos adolescentes lá, como imitando. Então foi interessante aquela dinâmica, porque deu para imaginar um pouquinho, claro que dadas as devidas proporções, o esforço dos caras de atravessar o aleijado no meio da multidão, subir o telhado e descer o cara lá. Né? Imagina o trampo que foi. E aí Jesus, quando se encontra com ele, o que ele fala? Exato. É a primeira coisa que ele fala. Certo? Eu fico imaginando os caras lá em cima do telhado. Assim, cara, Jesus está de brincadeira, né, velho? Deu um trampo monstro para levar o cara lá, para o cara perdoar os pecados, certo? Eu queria que curasse meu amigo aqui, certo? Aí depois Jesus fala, toma o teu leite e anda. Mas a perspectiva do Senhor Jesus era relacionada ao pecado. Porque mais do que a cura para a doença física, era a cura para a alma. Percebe? Muda-se completamente a visão quando eu enxergo o problema das pessoas pela ótica bíblica. Quando eu coloco a Bíblia na minha frente para eu enxergar o problema real que a pessoa está vivendo, que é a consequência do pecado. E quando eu enxergo do ponto de vista bíblico a minha forma de agir ou a minha forma de reagir
em relação às pessoas, muda também, gente. Muda completamente. Então eu vou ao encontro do pecador e não de encontro ao pecador, que é diferente. Ir de encontro ao pecado é a confrontação direta. Ah, você está vivendo isso porque blá, 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 blá. Ir ao encontro do pecador é você está vivendo isso porque você está sem Deus em sua vida. Então o meu discurso muda, as minhas palavras mudam, a minha forma de pensar muda, a minha forma de agir muda. Tudo muda. Diga, microfone. É só lembrar da onde o Senhor nos tirou. Eu não esqueço da onde o Senhor nos tirou. Perfeito. Né? Aí você colocou um elemento a mais, Jô, tá? Então é olhar para as pessoas, lembrando em primeiro lugar aonde eu estava. Perfeito. Agora mudou mais ainda, tá? Se antes já estava complicado, agora ficou mais ainda. Marcou pessoa, não tem nada a ver com isso. Muito bem. Ou onde estaríamos hoje. Exatamente, exatamente, tá? E aí, gente, a gente pode olhar também a forma com que Jesus olhava com amor e carinho, entendendo que aquela condição os colocava fora do convívio social. Então, além do cara ter um problema de doença, ou seja lá o que fosse, isso também o excluía completamente da sociedade. Então, olha, Lucas 10, 26, você vai ver aí o samaritano, Lucas 4, 25 a 27, os gentios, somos nós, né? Lucas 18, 15, as crianças, Lucas 5, 13, os leprosos, Marcos 12, 42 a 43, os pobres. Percebe? Quando você faz um pente fino nos evangelhos, você consegue enxergar em vários momentos a forma com que Jesus se relacionava com todas as pessoas e a forma carinhosa e amorosa com a qual ele se relacionava. Eram palavras duras, palavras diretas, mas recheadas de amor e de compaixão pelo pecado. Não precisava passar a mão na cabeça, mas precisava ter uma confrontação para provocar uma mudança na vida da pessoa. Certo? E qual a melhor forma da gente fazer isso, gente? Tomando um cafezinho maravilhoso e vindo já com a nossa programação normal. Tá bom? A gente estava falando a respeito de Jesus e os vulneráveis, certo? Mas olha que interessante. Olha só que interessante. Da mesma forma como Jesus tinha um olhar diferente para os vulneráveis, ele também tinha uma forma diferente de olhar para os líderes e governantes. E, principalmente, observar a forma com que eles se relacionavam, a forma com que eles cuidavam dos vulneráveis. Isso é interessante também. Veja, abra sua Bíblia aí em Lucas 14. Lucas 14, nós vamos fazer a leitura de 1 a 14. Eu vou ler porque eu gosto de ler e parando no meio do caminho, tá? Que aí eu vou fazendo as minhas pontuações aqui. Lucas 14, de 1 a 14. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, olha só, hein? Num sábado, na casa de um dos principais fariseus, Jesus entrando na casa de um fariseu no sábado, para comer pão, eis que o estavam observando. Claro, né? Até eu, se fosse fariseu, ia ficar prestando atenção. O que ele vai fazer num sábado, certo? Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Uma outra versão aí, o que diz aí desse homem hidrópico? Isso, um cara inchado, certo? Inchado do quê, gente?
De líquido. De pinga. É um tipo de líquido também, mas não era esse, não. Tem um... Não, mas aí não é inchado. O cara de pinga é encharcado. Olha o julgamento. Ai, meu Deus, que vergonha. Deixa eu ficar quietinho aqui. Versículo 3. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes. Jesus era demais, né? Ele é demais. É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. Simples, né? Jesus, olha, é 10. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Vocês acham ruim resolver o problema do cara, mas se fosse teu problema, você não ia achar ruim, né? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e seja recompensado. Que é o normal, certo? Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás quando, gente? Nós somos imediatistas. A gente quer aqui e agora. E Jesus está falando, tira a perspectiva do para mim e coloca a perspectiva para o outro. Tira a ideia do eu quero, eu gosto, eu preciso, e coloca eu posso ajudar, apoiar, auxiliar. Muda a perspectiva. Sai do eu e coloca no outro. Exatamente. Isso vai contra a nossa natureza pecaminosa. Estão entendendo, gente? Isso vai contra a nossa natureza. Completamente contra a nossa natureza. Tira o foco do é para mim e coloca o foco no é para o outro. E a recompensa, ela vai vir, mas ela não vai vir do jeito, da forma e na hora que eu quero. O que Jesus está dizendo é, você vai receber isso, mas você vai receber lá na frente. Só que nós queremos tudo para ontem, certo? Nós somos seres imediatistas e estamos vivendo doenças emocionais, psicológicas,
por causa do imediatismo. Estamos recebendo no nosso corpo as consequências físicas do nosso imediatismo. Nós comemos na frente da televisão, na frente do computador, na frente do celular, certo? A gente busca, as pessoas se matam no trânsito porque estão com pressa para chegar em casa, para não fazer nada. É um negócio doente, certo, gente? É um negócio meio insano, né? Certo? Então as pessoas estão se degladiando no trânsito porque está todo mundo com muita pressa. Pressa para quê? Pressa para quê? Olha os acidentes que acontecem nas rodovias. Gente, eu vou todo dia para São Paulo. É desesperador a Fernão Dias. Desesperador. Porque as pessoas, elas não andam de carro. Elas tentam fazer o carro voar. Tá? Às vezes, um ou outro até consegue a façanha. Né? É que a gravidade puxa o cara de volta para baixo. Né? Mas as pessoas estão sempre com muita pressa. E as motos, certo? Gente, está entendendo como que nós estamos vivendo como sociedade? A gente não olha mais para as pessoas porque a gente não tem tempo. E a gente não tem tempo porque a gente não sabe porque a gente não tem tempo. É um negócio doido. As coisas estão perdendo a racionalidade. Então eu quero porque eu quero. E você pergunta, por que você quer? Eu não sei porque eu quero porque eu quero. E eu não consigo mais olhar para a necessidade das pessoas que estão em volta de mim, porque a minha necessidade é mais importante do que a necessidade do outro. E cada vez mais nós estamos como estes caras, querendo o reconhecimento, querendo o prestígio. Vivemos na época do digital, onde tudo é uma live. E está todo mundo na live, porque está todo mundo buscando o like, a conexão, os seguidores. E as pessoas ficam doentes, porque eu perdi um seguidor. Jesus amado. Ai, triste, né? Mas é isso, certo? E as pessoas ficam doentes por causa disso. Adolescentes estão se matando por causa disso. Percebe, gente? Os adolescentes estão se matando. Meu Deus do céu, um adolescente, gente. Um adolescente, o que o cara sabe da vida? É triste isso, certo? É triste demais. Só que nós não estamos mais conseguindo enxergar as necessidades nem de quem está dentro da nossa casa, junto com a gente, do nosso lado. Porque aquilo que eu quero é mais importante. Então eu chego em casa cansado e eu não paro para dar tempo para a minha família, porque eu quero descansar. No celular. Sim. Para o convívio familiar, as crianças estão ficando com uma carência Sim. de pais presentes, mas totalmente ausentes. É isso aí. Uma tristeza. É isso, porque é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que está dentro do meu coração. E eu já não consigo mais nem dedicar tempo para quem está perto de mim. Haja vista para quem está longe. Por isso que é mais fácil ter amigos nas redes sociais do que virtual. Sim, porque aí eu controlo o tempo, controlo o que eu vou falar, o que o outro vai falar, certo? Veja só, gente, a advertência que Jesus dá em Lucas 12, 29 a 34. Vira uma folhinha aí e olha só, 29 a 34. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações.
Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Ai, ai. Para, Senhor. Bate menos, né? Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega um ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Simples assim. Tira o do eu quero e coloca no eu posso. Porque todos nós podemos. A questão é que o que eu quero briga muito mais alto com aquilo que eu posso. Então eu posso ajudar o necessitado? Posso. Eu tenho condições de ajudar o necessitado? Tenho. E a ajuda não necessariamente precisa ser financeira. Percebe? A ajuda não precisa ser necessariamente financeira. A Cris estava falando comigo agora no intervalo da capelania. Quantas pessoas precisam apenas de um ouvido? Lembra dos amigos de Jó? Os caras depois pisaram na bola. Mas no começo, gente, quantos dias os caras ficaram do lado de Jó lá? 3 dias. O cara estava lá ruim, mal, os caras ficaram sabendo, pô, Jó tá ruim, vamos lá. Viram o cara lá, sabe o que eles fizeram? Três dias. Mas nós não temos tempo. Se Jó fosse teu amigo, ou meu amigo, coitado, ia ficar sofrendo lá, velho. Sabe o que nós ia fazer? Mandar um WhatsApp. Você ficou sabendo do Jó? O cara tá ruim, velho. Nossa, perdeu tudo, tá? Olha que situação difícil de Jó, hein? Vamos orar por Jó. A gente ia fazer um grupo de oração. 7 dias. Vamos orar por Jó. Vamos fazer um grupo de oração por Jó. Certo? Claro! Perfeito, perfeito. Mas se está ao meu alcance, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Está ao meu alcance, gente. Sim, sim. Sim, quando nós ficamos doentes com Covid, poxa, muita gente ajudou. Então isso é especial e faz diferença? Faz, gente. É legal ouvir uma palavra, receber uma mensagem, mas ver as pessoas. Isso nós estamos falando dentro do ambiente cristão. Agora, derruba as paredes da igreja e olha para a sociedade. Quantas pessoas estão em volta de nós, desesperadas, e precisam de amigos como Jó? Está entendendo, gente? Entre nós é legal, mas quando sai daqui, faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso. Sim. Bom, da mesma forma com que Jesus se relacionou com os necessitados e ele advertia a respeito do cuidar, Jesus também se relacionava com os profetas. E aí a gente precisa fazer uma distinção entre graça e justiça. Graça é oferecer um benefício imerecido. Certo? Eu não merecia ser salvo, mas Jesus graciosamente morreu por mim. Eu não merecia,
mas eu recebi isso dele. E justiça, gente? Aí o Rodrigo vai me ajudar. Certo? Justiça é o quê? É dar o que o cara merece. Se graça é dar, é receber uma coisa que eu não mereço, a justiça é receber uma coisa que eu mereço. Certo? Em Cristo, nós recebemos, então, a graça. E os profetas do Antigo Testamento, eles faziam com que o encontro com a graça leva, inevitavelmente, a uma vida de justiça. Então, os profetas trabalhavam em relação à questão da justiça de Deus. Se em Cristo eu tenho a graça, as profecias levavam a justiça de Deus por conta dos pecados da nação de Israel. E diversas vezes, quando você olha para o Antigo Testamento e olha as profecias, os profetas estão falando o quê? A respeito da justiça de Deus que viria sobre o povo por conta da desobediência deles. Aí a gente olha lá, Isaías, Jeremias, Zacarias, Miqueias, que eles foram duros ao mostrar o que o povo estava fazendo de errado. Ao mesmo tempo, eles diziam, vocês adoram e seguem as leis, mas vocês se aproveitam dos fracos e dos vulneráveis. Então vocês dizem, não, Deus é maravilhoso, vamos nos reunir, oferece sacrifícios a Deus, e vamos ler a palavra de Deus, e vamos estudar a palavra de Deus, mas na prática deles, no dia a dia deles, eles se aproveitavam dos vulneráveis e dos fracos. E aí, gente, a gente começa a ter as advertências que vinham pelos profetas. Isaías 1, de 15 a 17, ele fala a respeito de buscar a justiça e acabar com a opressão. Isaías 58, 6 a 7, fala a respeito de soltar as cordas da maldade. Abre a sua Bíblia lá em Isaías 58. Seis e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Cuida dos vulneráveis, cuida daqueles que precisam. Se eu vejo o cara passando fome, eu tenho que não virar as costas, mas eu tenho que dar comida. Se eu vejo o cara passando frio, eu não posso virar as costas e me aquecer no meu casaco quentinho, mas eu tenho que aquecer aquele que está passando dificuldade e necessidade. É olhar com o olhar do ponto de vista bíblico, do ponto de vista divino, da necessidade das pessoas, e ir ao encontro, ajudar, apoiar, auxiliar. Gente, tem milhares e milhares de formas de fazermos isso. E junto com isso, levarmos o evangelho. Percebe? A oportunidade, ela bate na minha porta e na tua porta todos os dias. Todos os dias a oportunidade bate na nossa porta. Mas nós estamos preocupados em resolver os nossos problemas. Quando você tira o foco de você e coloca o foco no outro, você assume a dependência de Deus na tua vida.
e deixa Deus cuidar dos teus problemas e usar você para ser um instrumento na vida dos outros. E aí, Deus vai usar outras pessoas para resolver os teus problemas. Está entendendo? Quando eu paro de ficar correndo atrás de resolver os meus problemas, e eu uso isso com sabedoria, o conhecimento e o que eu tenho para cuidar da vida do outro, Deus vai usar outra pessoa para cuidar do meu problema. E aí essa pessoa vai ter outra pessoa sendo usada por Deus para cuidar do problema dela. E aí nós vamos nos ajudando, nos auxiliando, e Deus vai cuidando de cada um de nós. E ao mesmo tempo que Deus vai cuidando de cada um de nós, Deus vai nos usando como um instrumento na vida das outras pessoas. E isso é cíclico. Isso é cíclico. E Deus vai fazendo este movimento. E aí a recompensa, ela vem vindo na nossa vida. Porque nós estamos amontoando brasas sobre a nossa cabeça. E acumulando tesouros lá no céu. Nossa rotina religiosa de ir à igreja, orar e dar os dízimos, nos faz acreditar que isso é suficiente. Tá bom. Né? Vim na igreja, dei o dízimo, e está tudo certo. Mas está tudo certo? E como Jesus olhava para a multidão? Vamos lá para o Sermão do Monte? Mateus 6. Mateus capítulo 6. Gente, vocês estão junto comigo, sim ou não? Eu estou me fazendo claro? Tem alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então vamos lá, Mateus 6, de 1 a 4. Guardai vós de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Está entendendo? Mas eu tenho que dar esmola? Gente, a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito de como deve ser a nossa conduta para os vulneráveis. Ela é muito clara. Muito clara. Aliás, o povo de Israel recebeu diversas consequências por oprimirem os necessitados. Nós não podemos ser negligentes com o sofrimento humano. Não podemos ser negligentes. Está entendendo? Eu não posso me tornar insensível à dor do próximo. Porque essa é a grande cilada e armadilha de Satanás. E Paulo diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará.
Opa, será que não estamos vivendo os últimos tempos? O amor está esfriando. Estamos nos tornando como leprosos espirituais, perdendo a sensibilidade à dor. Nós estamos olhando isso tanto, porque essa é uma estratégia de Satanás. De escancarar a dor e o sofrimento humano para que a gente se torne insensível a ele. É normal, é mais um. Só que sabe o que é interessante, gente? A gente vê o incrédulo se movimentando em direção ao necessitado. Ele não sabe por que ele está fazendo isso. Mas nós sabemos o porquê nós devemos fazer isso, que é diferente. O objetivo final é a restauração da comunhão desta alma com Deus. É a vida eterna. É a pregação do Evangelho. É a salvação das pessoas. Mas não adianta, gente, eu não agir. Quer ver um exemplo de como que a gente faz? Você já teve dor, não teve dor? Certo? Né? Quando você tem dor, o que você faz? Você chora, né? Reclama. E faz o quê? Qual é a ação imediata que você faz para resolver o teu problema da tua dor? Toma remédio. Certo? Isso. Ah, Jesus, me leva, Senhor. Você toma remédio, não toma remédio? Para resolver a tua dor? Mas resolve. O que você tem que fazer? Tem que ir no médico, certo? Porque você precisa de um diagnóstico para resolver o problema. Ok? Legal. Você chega lá no médico, o médico dá o diagnóstico e inicia o tratamento correto para resolver o teu problema. Beleza? Mas você para de tomar o remédio para dor enquanto você está fazendo o tratamento? Você continua tomando remédio, não continua? Porque a dor está lá ainda. E você não aguenta conviver com a dor. Então você continua tomando remédio até com que o tratamento tenha efeito e se resolva o teu problema. Certo? A não ser que você seja uma pessoa com uma capacidade treinada para suportar a dor, e aí você só faz o tratamento até que a dor até que o problema resolva, e você convive muito bem com a dor. Não, a dor é normal, eu não tenho problema nenhum. É super tranquilo. Certo? Você não consegue fazer isso. Só se você tiver uma mente muito treinada, porque é possível, tá? Mas se você não tiver uma mente treinada, como é a maioria de todos os seres humanos normais, né, você precisa tomar o remédio para aliviar a dor, até que o tratamento seja feito. Com o pecado e a desgraça humana, não é diferente. Eu preciso tratar a dor enquanto eu lido com o problema. E o problema qual é? O pecado. Mas não adianta você falar assim, não, fica com dor aí até você fazer o tratamento e resolver o teu problema. O cara está com dor, cara. Ele está com problema, ele está com frio, está com fome, está passando dificuldade, ele está sofrendo. Não, mas você tem que entregar a sua vida para Jesus. Mas o problema está lá ainda. Então resolve o problema do cara, ameniza a dor e o sofrimento dele e traz o evangelho junto. E aí gradativamente a vida dessa pessoa vai sendo trabalhada. Um rapaz me procurou uma vez porque ele estava desempregado. Ó, você pode me ajudar? Posso.
Posso ajudar, sim. E aí, o que eu faço? Cara, vão procurar emprego, né? Certo? Então, eu vou te orientar como que você procura emprego. Mas, eu preciso falar uma coisa para você. Você sabe por que está desempregado? Por consequências do teu pecado. E você sabe disso. Falei de Jesus para ele. E ajudei o cara a arrumar o currículo. Entenderam? Trata a dor. Trata a dor. Tá? Ameniza o sofrimento. E traz o evangelho junto. As duas coisas precisam andar em paralelo. Sim. No começo da minha conversão, eu saía para fazer evangelismo com o Jaziel e a Biga. Sim. E nós fomos fazer uma visita para uma família carente, necessitadíssima, né? Sim. E eu, na minha ignorância, eu queria falar, não, ela tem que aceitar Jesus. O Jaziel falou, Jô, calma. Isso. Primeiro nós vamos suprir essa primeira necessidade Perfeito. dela. Sim. Aí depois nós vamos entrar com o evangelho. Isso. E essa mulher hoje é convertida e os filhos são convertidos. Tá aí. Resolveu os dois problemas, né? Certo? Olha só, Mateus 6, 19 a 24 diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Fuja do materialismo. Saia daquilo que eu quero e vá para aquilo que eu posso fazer com a outra pessoa. O que aprendemos então com Jesus? Nossa atenção e o nosso foco não deve estar centrado em nossas vidas e em nossas necessidades. Devemos olhar as coisas à nossa volta com uma perspectiva eterna. Eterna. Buscando sempre atender aqueles que realmente precisam e necessitam de ajuda. Vamos aplicar? Vamos aplicar? Vamos transformar isso em prática. Vamos sair da ideia, vamos sair do conceito e vamos transformar todo o conhecimento em prática. Hoje. Não faz amanhã, faça hoje. Uma lista rápida daquilo que você pode fazer. Você tem bens para ajudar? Ajude. Não estou falando só de dinheiro, mas se a pessoa está passando frio, você tem roupa, dá roupa. Tá? Você tem comida, dá comida. Use os bens que Deus tem te dado para ajudar os outros. Tá? Um carro para dar carona quem não tem. Já foi falado aqui, gente, de pessoas que precisam de carona entre nós. Roupas para cobrir aqueles que estão passando frio. Hoje, um dia frio, essa noite foi fria. Quantas pessoas não passam frio e não precisam de roupas? Um cantinho na sua casa para ajudar aqueles que estão sem casa. Quando o seu José de Jesus e a dona Fernanda morreram, o Rodrigo e a Vânia ficaram sozinhos, sem pai. Tá? O pessoal da Global
acudiu o Rodrigo. Tá? Acudiu. Literalmente adotou o Rodrigo, tá? Menino joia. Tá? Joia. Eu não vou falar do seu José de Jesus, porque aí eu vou começar a chorar e eu preciso terminar a aula. Tá bom? Tá aí, ó, casado com a casinha dele. Firme com Cristo. Posso ajudar? Ajude, gente. Se eu tenho espaço, por que eu não vou ajudar? Conhecimento para ser repartido com aqueles que precisam de orientação e apoio. Quantas coisas. Junta aqui, ó, todas essas cabeças aqui que estão aqui dentro dessa sala aqui. O conhecimento que todo mundo tem aqui, ó. De vida, de experiência, de tudo. Vai falar para mim que a gente não consegue ajudar as pessoas com o conhecimento que a gente tem, gente? Conhecimento, prática, vida, conselho, apoio, orientação. Aos jovens daqui da nossa igreja que precisam de ajuda, que precisam de orientação, as crianças, os juniores, os adolescentes. Gente, o conhecimento está na nossa mão. Sim, percebe? Eu comecei a aula dando para você R$200 e depois eu te dei R$2.000. Ó como vocês lembram, hein? Só deu. Não, eu dei o gostinho. Muito bem. Eu não tinha isso, certo? Não tenho $2.000, nem tenho R$200 para te dar. Certo? O Zé falou assim: mostra na praia, dá aí 200 para cada um, certo? Mas eu te dei uma coisa nessa aula. Eu te dei conhecimento. Isso eu te dei. O dinheiro eu não tinha para te dar, mas o conhecimento eu te dei. A pergunta que eu faço para você pensar é: o que você vai fazer com o conhecimento que eu acabei de te dar? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, tua palavra é dura, mas ela é recheada de amor. O Senhor confronta, mas o Senhor confronta porque o Senhor nos ama. E como é bom poder ser confrontado por Ti, porque sabemos que temos o Teu amor em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a sair daquilo que queremos para aquilo que podemos, de fato, fazer pelas outras pessoas. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Acabou. De nada.